Você se sente mal por ficar traduzindo toda hora? Muita gente me pergunta isso aí, se eu fico traduzindo ou o que eu fiz para deixar de ficar traduzindo as coisas. Vamos falar sobre isso aí. Muita gente tem medo de ficar traduzindo o inglês, né? Muita gente fala que ficar traduzindo o inglês para o português é muito ruim. Eu não sei de onde partiu isso, não sei de onde veio isso. Quando eu comecei a estudar inglês, eu ouvia bastante esse tipo de coisa. Falavam que ficar traduzindo em inglês é uma coisa muito ruim, que vai atrapalhar seus estudos, você não vai conseguir pensar em inglês. No começo isso me assustava bastante e eu espero de verdade que isso não assuste você, porque isso na verdade mais atrapalha do que ajuda. Mas antes de eu explicar o porquê mais atrapalha, deixa eu contar minha experiência aqui sobre ficar traduzindo as coisas. Isso que eu acabei de dizer, de ficar traduzindo as coisas, me incomodava só no começo, quando eu comecei a estudar inglês, porque eu vi em vários lugares o pessoal falando que era ruim, que não era bom ficar traduzindo. Então no comecinho eu fiquei meio assustado de ficar traduzindo as coisas, mas na minha cabeça funcionava assim, eu falava, poxa, como é que eu vou aprender inglês sem utilizar o português para poder entender o inglês? Eu preciso traduzir algumas coisas, é inevitável, eu tenho que fazer a tradução. E aí depois de alguns meses eu deixei de dar tanta importância para esse lance de ficar traduzindo as coisas. Eu comecei a traduzir bastante coisa e não me incomodava fazer isso, eu não ficava preocupado se eu ia um dia pensar em inglês ou não. Eu continuei traduzindo e continuei aprendendo coisas em inglês. Então esse lance de se preocupar com tradução só me incomodou no comecinho dos meus estudos. Depois que eu percebi que era necessário ficar fazendo tradução, eu meio que deixei isso de lado, passou a não me importar mais, não me incomodava mais. Eu segui meus estudos normal. E aí vira e mexe, chegam pessoas me perguntando isso aqui no canal ou lá no Instagram. Caso você não me siga no Instagram, me segue lá, é ti.barbosa, o link tá aqui na descrição. Muita gente comenta isso, falando que fica traduzindo e que isso incomoda elas. Então vamos lá, vou dar a minha opinião aqui sobre esse assunto. Particularmente, eu não sou professor, mas particularmente eu acho que traduzir é necessário, você tem que fazer tradução, você não deve ficar com medo de ficar fazendo tradução. Eu acho que o grande problema é o seguinte, a pessoa fica com tanto medo de ficar traduzindo para o português, fica com tanto medo de não conseguir pensar em inglês, que isso chega a atrapalhar os estudos dela. O lance que eu percebo é o seguinte, muita gente fica com tanto medo de traduzir, que na hora que traduz, se sente culpada por não conseguir entender aquela coisa logo de cara, logo em inglês. E aí que tá o problema, quando você se sente culpado ou incapaz de pensar direto em inglês, sem necessidade da tradução, a galera se sente muito pra baixo, eu percebo isso. Chegam pra mim e falam, poxa Thiago, o que você fez pra pensar em inglês? Tudo que eu vou ler aqui, tudo que eu vou ouvir em inglês, eu sempre tenho que ficar traduzindo. E a minha resposta é sempre a mesma, você vai ficar traduzindo. No começo é muito normal. Eu até hoje, olha só, eu tô no nível intermediário, eu julgo que eu tô no intermediário. Até hoje tem coisas que eu traduzo pro português, é inevitável, eu tenho que traduzir. Quando é uma frase mais complexa, mas a maioria das coisas, quando eu leio esses livrinhos aqui, que eu tenho Graded to Readers, quando eu leio esses livrinhos, eu não preciso fazer nenhum tipo de tradução. Eu já leio eles e já entendo inglês, eu não preciso. Agora quando eu vou ler um site, ou tô fazendo um listing de algumas coisas, eu preciso dar uma traduzida básica em algumas sentenças, porque são construídas de forma mais difíceis, que eu não consigo entender ainda. Então eu traduzo aquele trechinho, entendi e sigo em frente, aquilo não me atrapalha. O que eu quero deixar bem claro aqui é que você não deve se sentir mal por ter que traduzir uma partezinha a outra. Isso é processo, vai acontecer durante um bom tempo dos seus estudos. Vai ser muito normal isso. Outra coisa que a galera pergunta bastante pra mim é em que momento eu deixei de ficar traduzindo as coisas ou o que eu fiz pra deixar de traduzir. Eu não consigo dizer isso pra vocês porque foi um processo natural. Eu sei que em determinado momento eu senti que eu não estava mais precisando de fazer tradução a todo momento. Eu pegava um livrinho, conseguia ler ele normal e eu não percebi esse processo, eu não percebi em que momento certinho eu deixei de fazer tradução. Simplesmente aconteceu. Então você estudar inglês, você se expor ao inglês, ler coisas em inglês, ouvir coisas em inglês, vai te proporcionar você não ficar traduzindo. Quanto mais você se expor ao inglês, mais vai diminuir a sua necessidade de tradução. Então olha só, não fica bolado quando você precisar traduzir alguma coisa, não se sinta mal por isso, não se sinta incapaz, não se sinta tipo que você sabe menos inglês. Se você precisar de traduzir alguma coisa, traduza, não se sinta mal por isso. Continue traduzindo que mais pra frente, quanto mais você se expor ao idioma, menos você vai sentir a necessidade de traduzir. Então essa é a mensagem, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça do like, é sério mesmo, o seu like ajuda bastante o canal. Vamos continuar estudando inglês aí e até a próxima.